Deus criou o calendário dele para que nós estivéssemos alinhados ao tempo dele para nós. E principalmente, para que nós possamos receber as bênçãos e os presentes que ele coloca para nós nessa linha de tempo que ele criou. O calendário que nós vivemos sobre ele hoje, chamado calendário gregoriano, ele tem sobre ele uma influência espiritual muito forte, porque cada mês que nós vivemos, eles são dedicados a deuses gregos, que trazem consigo conceitos e valores que não coadunam e não se alinham aos conceitos do próprio Deus para a nossa vida. E vão poder, através disso, quebrar esses princípios. Além disso, você vai conhecer as mentalidades que regeram a humanidade durante a história. A mentalidade bárbara, a mentalidade grega, romana, e vai entender como funciona a mentalidade hebraica, que é a mentalidade na qual o calendário de Deus está inserido. Além disso, vai entender o poder do alinhamento de Deus dentro do calendário dele, vai conhecer todos os meses bíblicos, qual o alinhamento de cada mês para a nossa vida, as bênçãos que esses meses trazem para a nossa vida, o tempo das festas, o que é que cada uma das festas traz para nós de bênção, de presentes. Cada mês bíblico traz uma evolução espiritual para nós. E dentro desse curso, você vai compreender como funciona essa evolução espiritual que acontece e vai poder aplicar na sua vida. Shalom, shalom! Sejam super bem-vindos à nossa primeira aula do estudo Descobrindo o Calendário de Deus. Eu estou super feliz que você está aqui comigo. E, na verdade, onde eu estou? Eu estou em Jerusalém, num lugar muito especial para trazer para você esse estudo que vem do coração de Deus. Um estudo sensacional que pode, tem o potencial de mudar a sua história, de mudar a sua vida. E é um prazer imenso eu ter você aqui comigo. Gente, eu estou muito emocionada, muito alegre, muito feliz. Por quê? Porque Deus proporcionou para a minha vida poder estar aqui em Israel, em Jerusalém, para fazer isso diretamente para você. E mais feliz ainda, porque você aceitou o meu convite e está aqui junto comigo. Então, é uma alegria imensa, se sinta super bem-vindo, se sinta assim, querido, nessa aula do estudo Descobrindo o Calendário de Deus. Eu tenho uma pergunta para você. O que você já sabe sobre o calendário bíblico, o calendário de Deus? Talvez você já saiba, não é? Que existe de verdade um calendário bíblico, que a Bíblia vai apontando meses, dias, dentro dele festas, dentro dele momentos importantes e especiais, encontros, solenidades. Talvez você já saiba disso. Mas talvez você não saiba que existe uma ativação na nossa vida quando nós entendemos, conhecemos e caminhamos dentro desse calendário que é o calendário bíblico. Talvez também você não saiba que ele ativa um ciclo de frutificação muito importante quando nós nos colocamos dentro dele e ele nos ativa e nos coloca, nos posiciona na rota correta para a nossa vida. Olha, eu sei que nós estamos aqui, você está assistindo gravada essa aula, mas eu desejo muito que você coloque nos comentários, porque depois eu vou ler. Faço questão de ler o seu comentário. Você sabia que existe um calendário bíblico e esse calendário bíblico ele ativa um ciclo de frutificação super importante e te coloca na rota correta? Você sabia disso? Pois é. Então eu quero que você coloque aí para mim se você sabia, se você não sabia, se você tinha pelo menos uma ideia, tá? E depois eu vou ler esses comentários com muita alegria, com muito prazer. E o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para cá, para Jerusalém, para te ensinar sobre isso? Eu estou aqui com um propósito muito importante. Eu estou aqui para te guiar, exatamente, guiar você na aprendizagem sobre o calendário de Deus, que vai transformar a sua vida, que vai te colocar na rota certa e que vai também ativar o ciclo de frutificação na sua vida. Sabe que muitas pessoas já entraram de verdade no fluxo de frutificação do calendário bíblico.
E todas essas pessoas, que na verdade são meus alunos, estão vivendo um processo totalmente sensacional de transformação de vida, da prosperidade que o próprio calendário propõe, sabe, durante o ciclo dele, da ativação de bênçãos específicas para cada mês bíblico. Inclusive, né, eu tenho muitos alunos que mandam para mim os seus depoimentos, me contando sobre projetos de vida que começaram a ter, negócios, né, que começaram a ser ativados na vida deles, empreendimentos, também relacionamento. Gente, como é bom, né? A gente ter relacionamentos com esposo, casal, né? Família, filhos restaurados. Isso é tão, né? Paz dentro da casa. Então, eu tenho recebido muitos depoimentos dos meus alunos dentro desse tempo. E eles me falam, Carla, olha, eu não sabia que existia um tempo correto para cada ação que eu decido na minha vida. Falei, não sabia. Que interessante. É aqui no calendário que você aprende. E eles estão aprendendo que dentro do calendário bíblico existe tempo correto para cada ação da sua vida. E aí é onde a gente vai recebendo tantos depoimentos, né, dessas pessoas, dos nossos alunos, que estão vivendo, né, diariamente dentro do fluxo de frutificação do calendário. Ao longo dos anos de estudo que eu tenho estudado a Bíblia, gente, há muitos anos, né? Certamente há muito mais de 20 anos. Vindo aqui em Israel, né, há mais de 18 anos, vindo em Israel, estudando em Israel, me conectando com essa nação, me conectando com essa terra. Israel é um país de fonte segura de informação, entende? Muito segura, fonte que a gente pode beber aqui, beber da fonte de água muito limpa, entende? Então, ao longo dos meus anos de estudo bíblico, eu fui compreendendo algo que ninguém tinha me contado ainda. Sabia disso? Você não encontra em lugar nenhum, quase, né, pessoas contando que existe de verdade um calendário, que ele está alinhado ao tempo bíblico, que ele está alinhado e atrelado à proposta de Deus para a nossa vida. Então, eu mesmo não tinha visto ou ouvido ninguém falar sobre isso. Você já ouviu, né? Talvez, se você já ouviu, é porque, na verdade, no Brasil eu que comecei. A verdade bem verdadeira é essa aí, tá? Então, eu mesma não tinha visto ninguém falar sobre isso, mas que para mim estava muito claro na Bíblia, estava muito claro nas Escrituras. Gente, desde quando eu comecei a estudar as Escrituras, jovenzinha, eu já percebia que existia um calendário bíblico, né? E eu ficava até curiosa, por que as pessoas não falavam dele? Eu ficava curiosa. Não sei se você fica, mas sinceramente eu ficava muito curiosa, né? E aí com o tempo, o que aconteceu? Eu tive um despertamento. Foi natural em mim, né? Eu falo que não foi assim tão natural, porque quando você vai estudando Bíblia, né? A Bíblia vai te atraindo, não é assim? Ela vai te atraindo, e você se aproxima cada vez mais das verdades bíblicas. Quanto mais você estuda, quanto mais você se aproxima, quanto mais você se apaixona, mais próximo das verdades bíblicas você está. Então eu tive um despertamento mesmo, né, ainda maior sobre esse tema, o tema do calendário bíblico. E aí eu comecei a perceber que o calendário bíblico, ele de verdade, ele foi acionado por Deus para a humanidade. E é isso que eu gostaria que as pessoas compreendessem, entendessem e caminhassem comigo. Porque não é um calendário meu, da Carla, não é um calendário que um governo, que um país criou, mas é um calendário que o próprio Deus colocou ali dentro das Escrituras justamente para, né, ativar e acionar toda a humanidade. E isso se comprovou diante dos meus olhos, né, ainda mais quando eu comecei as minhas viagens e estudos aqui dentro de Israel, aonde eu estou gravando para você. Eu comecei a ver Israel, um país tão pequeno, pequenininho, gente, né? A nação de Israel cabe aproximadamente, por volta, né, de 32 vezes dentro do estado de Minas Gerais.
ele corresponde ao nosso menor estado do nosso país, entende? Então, é um país aqui também praticamente, né, sem recursos. Recursos que a gente fala, né, naturais dentro dos países, porque o recurso humano tem muito, né? Então, um país praticamente sem recursos e ainda localizado no meio de inimigos mortais. Todas as fronteiras de Israel, basicamente, são fronteiras de inimigos. E aquele que tem paz, ainda é uma paz meio, né? Qualquer coisinha que acontecer pode estourar uma situação. Então, ele está no meio de inimigos. E, contudo, um país pequeno, um país com tão poucos recursos, um país localizado no meio de inimigos mortais, né? Ainda assim, um país próspero, muito próspero, vivendo as delícias dessa terra. E aí me conta, o que será que Israel faz? Você pode me dizer? Né? Coloca aí nos comentários que eu quero ver o que você acha que Israel faz para ele estar, né, na condição que ele está, por exemplo, né, um país tão sem recursos, vivendo no meio de inimigos, vivendo com tantas dificuldades e tantos desafios como Israel vive, mas como eles conseguem ser tão prósperos, vivendo tantas delícias nessa terra? Como acontece isso? Né? Você pode me responder e falar, sim, a mão de Deus é sobre essa nação. Você está certo, a mão de Deus é sobre essa nação. Você também pode responder que existem promessas de Deus para essa nação. Você também está certo, existem promessas de Deus para essa nação. Mas talvez o que você não saiba é que a nação de Israel, ela cumpre, ela vive o ciclo de frutificação do calendário bíblico. Você sabia disso? Quando você abre um jornal aqui de Israel, você vai ver que temos a data do calendário em que nós vivemos no mundo todo, mas também tem a data do dia, do calendário bíblico, gente. Eles não se esquecem do calendário bíblico. Quando as crianças vão para a escola, chegam na aula, a professora coloca no quadro todos os dias, a data do calendário bíblico. Então, se uma nação ela não se esquece, ela está alinhada com o calendário que Deus propôs, né, entregou para a humanidade, e Deus entregou para a humanidade um calendário com propósitos muito específicos de ativação de frutos, de frutificação, e também para um processo de sucesso na vida, e você vai ver ao longo das nossas aulas. Portanto, se uma nação ela se enquadra ali, gente, o que vai acontecer? Eles vão viver as delícias da terra. Eles vão ser prósperos, porque o processo do calendário bíblico, ele te leva nessa direção, sabe? De sucesso, de prosperidade, de alinhamento aos céus, claro, né? Não tem dúvida. Portanto, vindo aqui para Israel, eu comecei a encontrar as respostas para as minhas perguntas, né? E uma delas estava muito, muito clara para mim. E o que eu estudava na Bíblia, e ninguém fala aí no Brasil, gente, quase ninguém fala. Você não ouve falar sobre esse assunto, né? E o que eu estudava lá sobre o calendário de Deus, o povo de Israel, já tinha como regra de vida ativa, entende? E aí talvez você pode escutar aí onde você mora, o povo de Israel tem muito sucesso, é muito próspero, é um povo rico, e é verdade. Você não está errado, não. É verdade. Mas eles têm essa vivência como regra de vida. Entender os tempos. O calendário fala dos tempos de Deus. Isso é muito importante. Você tem entendido os tempos de Deus? Me fala. Você tem entendido na sua vida os tempos de Deus para a sua vida de forma específica? Por que você nunca teve, ou talvez até teve, né, a noção que existe um calendário bíblico, mas talvez nunca estudou sobre isso, nunca foi levado para você a importância e a relevância disso? É porque, em primeiro lugar, a gente vive num contexto muito diferente de Israel, do povo da Bíblia. Mas eu posso listar agora, para você, pelo menos
2 pontos importantes. Não vou colocar 2 não, vou colocar 3 pontos importantes, tá? Do motivo pelo qual a gente, né, não tem entendido, não tem buscado sobre isso. Primeiro, nós temos o costume de dizermos que amamos a Deus. Não é verdade? Você não tem esse costume aí de dizer que ama o Senhor com toda a sua alma, com todo o seu coração, etc. Mas, quem o ama também precisa entender e estudar a sua palavra, né? Não tem como nós amarmos alguém sem conhecermos quem ele é, sem conhecermos a palavra que ele tem. Então, quando nós dizemos que amamos a Deus, nós precisamos conhecer ainda mais profundamente a palavra dele. Então, existe, né, um costume muito grande no Brasil, eu amo a Deus, mas a pessoa talvez não, eu não diria que não quer gastar tempo com, né, mas talvez não se dedica a entender a palavra dele de uma forma mais profunda, tá? Segundo ponto. Nesse segundo ponto, eu quero te contar uma curiosidade. Todas as pessoas que nós vemos aqui na nação de Israel, a grande maioria, homens e mulheres, são soldados. Sabia disso? A nação inteira, ela é um exército. E essa nação, que é uma nação de exército, ela consegue entender muito mais e com mais profundidade quando Deus fala que Ele é o Deus, o Senhor dos exércitos. Eles conseguem compreender com muito mais profundidade do que nós. Nós vivemos uma terra diferente de Israel, lembra? Então, com isso, né, eles se conectam tão facilmente com a ideia de que Deus é o Senhor dos exércitos. Então, isso é cultural. Eles vivem dentro da atmosfera, né, até mesmo bíblica, o seu dia a dia, né? E terceiro ponto, né, os jornais israelenses, que eles convivem todos os dias, eles têm a data, né, do calendário que a gente não tem no Brasil quando a gente abre o nosso jornal. Quando a gente abre o nosso jornal, você vai ver lá o mês de janeiro, de dezembro, de fevereiro, né, e tudo mais. Mas quando eles abrem aqui o jornal, todo dia, ou chegam na escola todos os dias, vai estar lá a data do calendário bíblico. Então isso é normal para essa nação. Olha só que coisa interessante, gente. Isso é muito normal para essa nação. Andar no ciclo de frutificação do calendário bíblico, estar dentro da rota que Deus tem para cada pessoa, né, e para cada nação, para nós no Brasil, que nem sabíamos que isso existia, é difícil, né? Mas para Israel, super normal, gente. Super normal, né? Hoje, por exemplo, no momento em que eu estou gravando essa aula aqui para vocês, gravando esse estudo, nós estamos exatamente no mês de Adar, que é o mês em que se celebra alegrias, sabe? Alegrias por vitórias, alegrias por conquistas, alegrias por tantas coisas, é um mês relacionado à alegria. Então, por exemplo, eu acabei de sair de uma, não é uma pizzaria, mas eu acabei de sair de uma lanchonete, né, em que serviram para mim um prato lá de franguinhos, né? E na hora eles vieram, colocaram música alta quando nós estávamos lá dentro, para a gente festejar com eles, para a gente celebrar com eles. E aí trouxeram uma garrafinha de suco, colocaram no nosso copinho e botaram a música e vieram dançar juntos, porque eles estão no mês de alegrias. Você já pensou aí no Brasil que isso acontece, né? Mas não por causa, por exemplo, de um carnaval, mas porque existe um mês bíblico determinado para alegrias do seu povo, para a alegria da sua nação. Olha que sensacional, eu vivi isso agora, né? Antes de eu chegar aqui para gravar essa aula para você, eu e toda a minha equipe que está aqui comigo. E foi muito legal, foi muito gostoso, né? Foi um momento muito bom. Então, para Israel, gente, é normal vivenciar e andar no fluxo de frutificação do calendário bíblico. Agora, o que eu quero dizer com isso tudo, né? Quero dizer que a gente vive de verdade em outro continente. E você está certo em falar para mim, ai, Carla, mas eu vivo no Brasil, não vivo em Israel. Certo,
Tá super certo, né? A gente vive no outro lugar, a gente vive em outro momento, mas o problema está em que nós vivemos aqui no Brasil como se os relatos bíblicos fossem para outra época, fosse para outro povo, fosse para outra geração e não tivesse relacionamento nenhum com a nossa vida, com a nossa história. Principalmente alguns relatos bíblicos que estão mencionados, por exemplo, no Antigo Testamento. Então a gente acha que não é para nós. Poucos cristãos sabem da existência do calendário bíblico. Muito pouca gente. E isso é normal, né? É normal por conta da nossa cultura e do que nós recebemos dos pais da igreja, né? Desde a história da igreja da Idade Média, por exemplo. Mas Israel, enquanto isso, prospera, colhe frutos muito abundantes. E por quê? Né? Por tudo isso que eu estou falando para você, né? Eles caminham dentro do calendário de Deus, além da mão de Deus sobre eles, além da promessa de Deus sobre eles, eles ainda caminham dentro do calendário que Deus determinou para essa nação, que Deus determinou dentro da Bíblia, na verdade. Agora, não se preocupe, tá? Não se preocupe, porque você chegou aqui, você está aqui, você aceitou o meu convite para vir participar dessa aula, né? Daqui de Israel. Gente, eu saí daí do Brasil, eu vim para cá justamente para gravar essa aula para você, entende? Para você entender o quão isso é importante. Você tem noção do tempo que eu gastei para sair do Brasil para vir para cá? Você tem noção, não só dessa vez, mas dos meus anos de estudos, né? Aqui dentro de Israel, né? Para hoje entregar isso mastigadinho para você? Então não se preocupe, porque a sua hora chegou, o seu tempo chegou, você está aqui comigo, né? Ó, só eu e você, hein? Você está aqui comigo, né? E você ouviu, claro, um chamado totalmente especial para você estar aqui. Não pense de forma nenhuma que você chegou aqui só porque você aceitou um convite meu, só porque você viu um vídeo meu, só porque você não tem nada para fazer. Não. Você está aqui por um propósito de Deus, para que você estivesse aqui agora, nesse momento, aprendendo junto comigo o que Israel tem, né, e a Bíblia tem de mais perfeito para a sua vida e para você, né? Você está aqui para você aprender e para você ser tremendamente abençoado. E também para ativar o ciclo de frutificação do calendário bíblico na sua vida. Fechou? Claro, né, gente? É verdade. Existe um calendário bíblico e talvez você nunca observou isso. Talvez tenha observado, mas não tenha entendido a profundidade, os níveis e para onde esse calendário, a proposta de para onde ele nos leva. Então vamos lá? Quais são os propósitos do calendário bíblico? Primeiro, vamos lá? Quer anotar? Eu vou dar um tempinho, hein? Pega a caneta, corre, pega a caneta e um papel para você anotar, tá? Primeiro, conexão ao ciclo de Deus. Isso é muito importante você entender. Como Deus caminha, como Ele te leva, como Ele te conduz dentro do ciclo dele. Existe um ciclo de Deus. Depois, o propósito do calendário é te posicionar no tempo certinho da frutificação. São 12 meses. Em cada um dos meses, ele vai te posicionar para uma frutificação específica, tá? Sabe o que mais? Qual outro propósito? Ativar o ciclo de frutificação de tudo que Deus tem na sua vida. Tem mais, gente, tem mais. Te ajudar a descobrir o poder do alinhamento. Exatamente. Existe um alinhamento do reino dos céus conosco. E aí a gente consegue entender o poder desse alinhamento. Nos ajuda também a entender os sinais de Deus nos céus. Nos ajuda também a entender que cada um de nós, eu, a nação de Israel e você que está aí comigo, que nós somos destinados a prosperar a cada ano. O calendário de Deus, ele nos tira daquele ciclo vicioso, sabe?
de ficar andando em círculos e não sair do lugar? Pois é, ele nos ajuda muito isso, né? E claro, né? Outros propósitos do calendário, te mostrar quais são os meses, são 12 meses, te mostrar os significados proféticos dos meses. Você sabia que cada mês existe um significado profético, né? Você sabia que cada mês bíblico existe uma bênção específica para a sua vida, advinda de cada mês, né? E aí você vai entender também como que Deus, né, fala para a nossa vida através de cada mês. Então isso é emocionante, isso é sensacional. Antes de nós vermos o calendário bíblico, eu queria muito caminhar com você por um terreno que talvez você ainda não caminhou também. Vamos dar uma olhadinha nos conceitos inseridos no mundo, inseridos no mundo através de alguns meses do calendário gregoriano. O que é o calendário gregoriano? É esse calendário que nós vivemos nele, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Pois é, esses nomes desses meses não são nomes bíblicos. Eles foram nomes dados para a grande maioria deles para homenagear algum deus grego ou algum deus romano. Por exemplo, você vai entender comigo agora. Mês de janeiro, esse nome janeiro, né, ele foi dado a esse mês em dedicação a um deus chamado Janus. E aí a mitologia desse deus conta uma história muito interessante. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Mitologia é só história. Não passa de história. Mas, carrega consigo conceitos, valores e princípios de potestades. E eles são distribuídos ao longo da história, no mundo inteiro, gente. Você pode pensar em mitologia é só uma historinha bobinha. Era história mesmo, mas carrega potestade junto com ela. Quer ver? Você vai ver isso comigo agora. Mês de janeiro, então, foi dedicado ao deus Janus. Esse deus Janus, ele era um dos deuses mais antigos do panteão romano. Lá no primeiro livro de Fastos, Ovídio, ele conta um pouco da história, né, da mitologia, historinha tradicional de Janus. Originalmente, esse deus que passou a se chamar Janus, ele se chamava Caos. Sabe o que é caos? Uma coisa sem forma, vazia, sem início, sem fim, uma coisa louca, né? Que causa um reboliço, que causa confusão. Existia em Roma um templo dedicado a esse deus Caos, cujas portas apenas se fechavam em tempos de paz. Agora escuta essa. Essas portas dele só se fecharam 2 vezes durante 800 anos, segundo Tito Livio. Olha bem, por que será que essas portas, né, que se fechavam em tempo de paz, estavam ali no templo de Janus? Você vai entender agora. Por que essas portas se fecharam somente 2 vezes? Gente, isso de verdade, né? Os livros trazem isso para a gente. Por quê? O caos, ele era representado posteriormente, né, quando ele já muda o nome para Janus, ele é representado por 2 cabeças. Uma cabeça olhava para frente, um rosto olhava para frente e um rosto olhava para trás, representando o passado e o futuro. Então, com a sua forte representação de caos, ele olhava para 2 lados. E aí ele celebrava 2 começos, né? O início de um começo caótico e estático. E quando você olha para 2 direções opostas, o que acontece? Você não sai do lugar. Talvez você agora comece a conectar aí na sua mente, né? Que em janeiro acontece tantas tragédias no mundo todo. Começa a dar uma pesquisada. Tragédias que aconteceram em janeiro. Você vai começar a entender o que eu estou dizendo para você. Vai lá no Google, pesquisa lá, assim que terminar essa aula, pesquisa lá, tragédias em janeiro. É no mundo todo, gente. Impressionante. Agora vamos dar uma olhada, né? Vamos pisar aqui no campo do mês de fevereiro. De onde vem esse nome?
De onde vem essa palavra fevereiro? Fevereiro é um mês, né, cujo nome foi em dedicação a um outro deus, né, também chamado Februs. Ele era considerado o deus da morte. Sabia disso? Daí vem a palavra febre. Por quê? Nos tempos antigos, né, o aumento da temperatura do corpo em resposta a uma doença ou alguma perturbação orgânica elevava a temperatura do corpo e podia matar. Muitas pessoas morriam por febre. Então, februs é que originou esse nome febre. Febre é um sinal de infecção no corpo. Febre pode levar à morte até hoje. Até hoje. Então, um mês que foi dado a ele, gente, presta atenção nisso porque isso é muito sério. Isso é forte. O mês que foi dado a ele o nome de um deus da morte, né, cuja origem se origina mesmo a palavra febre. O que pode acontecer como potestade, como conceito, valor, princípio e potestade inserida dentro desse mês no mundo inteiro? Tá vendo? Você consegue perceber, né, que o calendário em que nós estamos, primeiramente, inseridos, ele não está nem um pouco alinhado com o conceito bíblico? Hoje, a partir de tudo que eu disse para você, né, tudo que eu te mostrei, você começa a perceber o quanto você pode estar perdendo. Você começa a perceber o quanto você pode estar perdendo na sua vida por não estar prestando atenção que existe um calendário bíblico. Esse calendário ele foi proposto por Deus para toda a humanidade, para você também, né? O quanto você pode estar perdendo por você não estar alinhado a esse calendário? Você já se imaginou? Você já imaginou quantas vezes, talvez, na sua vida, você já pensou, puxa vida, eu estou andando em círculos, eu não saio do mesmo ponto, eu não consigo vencer, eu não consigo superar, eu não consigo alcançar, eu não consigo montar um negócio, eu não consigo prosperar um negócio, não sei qual é a questão, mas a sensação de andar em círculos, talvez na vida você tenha isso, então talvez você não prestou atenção, né? Que você está perdendo tempo na sua vida por ainda não estar entendendo sobre esse calendário e ainda não estar alinhado no tempo de Deus que esse calendário propõe para mim e propõe também para você. Olha, presta atenção. Eu não estou dizendo para você que é errado viver no calendário gregoriano, dentro desses meses de janeiro, fevereiro, né, até dezembro. Mas eu estou querendo trazer para você um alerta. Você consegue me compreender? Consegue? Né? Porque talvez você está aí do outro lado pensando, ai, a Carla está doida, né? Como é que eu vou deixar de viver o mês que no meu país chama janeiro, chama fevereiro? Não estou dizendo que é errado, mas eu estou te fazendo um alerta dos princípios, valores e conceitos, né, que esses meses, os títulos, né, que foram dados em honra a deuses para esses meses carregam. E de verdade, gente, não tem jeito, influencia toda a humanidade. Mas eu quero dizer para você que você tem a oportunidade, essa é uma oportunidade sua, única, exclusiva para você, de despertar a si próprio, a se sacudir, a você se beliscar e falar, opa, deixa eu olhar, deixa eu prestar atenção para o tempo de Deus. Com certeza, todos aqueles que despertam, eles vão estar um passo à frente. Eles vão seguir dentro do ciclo de prosperidade e sucesso que esse calendário tem, dentro da aliança, né, que esse calendário propõe para todo mundo, né, e principalmente o alinhamento dos céus e também um relacionamento ainda maior com o autor do próprio calendário. Eu estou aqui com o único propósito de pegar na sua mão e te guiar na sua aprendizagem sobre o calendário de Deus, para ativar um ciclo de frutificação na sua vida. Estou no lugar chamado Cardo Romano. Sabia que aonde eu estou pisando eram ruas originais de onde Jesus pisou? Onde Jesus andou? Pois é, gente, olha que chique. Estou aqui para fazer essa aula para você, muito emocionada. E para falar a verdade, eu já até chorei aqui, né? Já até chorei um pouquinho aqui com a minha equipe, abracei, chorei, falei, ai, que momento, que oportunidade única que eu estou tendo
e que você também está tendo aí. Bom, muitas pessoas, né, muitos alunos meus já entraram no fluxo de frutificação do calendário bíblico. Muita gente. E todos eles estão vivendo um processo sensacional de transformação de vida. Total, gente. Sucesso e prosperidade, porque estão caminhando, né, dentro do processo que o calendário bíblico propõe para cada um de nós. Muitos alunos já estão sendo ativados, né, e estão vivendo a ativação das bênçãos específicas que tem para nós em cada um dos meses bíblicos. Você pode colocar aí para mim? Eu vou ativar o ciclo de frutificação. Comenta. Coloca aí nos comentários. Agora, nesse momento, eu vou ativar o fluxo de frutificação do calendário na minha vida. Você vai ser, né, vai ser ativado como os meus alunos. E eu tenho uma boa notícia para você. Você quer a boa notícia? Você quer a boa ou você quer a ótima? Então, eu tenho uma boa, uma excelente, uma ótima notícia para você. Exatamente para você. Se você está aqui, você veio para cá, né? Você também vai poder ter a sua vida transformada. Você também vai poder entrar dentro do ciclo de frutificação do calendário bíblico da sua vida. E é por isso, né, que eu vim aqui para Israel, porque aqui é um dos lugares, um dos maiores lugares das provas vivas do planeta Terra, do poder real de viver dentro do calendário de Deus. É aqui, é nesse lugar. E é por isso que aqui eu venho, né, beber da fonte, trazer para a minha vida, porque aqui a gente alinha, né, todas as coisas, as escrituras com a vivência, com tudo que a gente aprende aqui. E aí você, por exemplo, né, pode abrir os jornais aqui de Israel e você vai ver lá o calendário bíblico impresso nas páginas, em cada uma das páginas dos jornais, né? Essa nação tão pequena, né? Tão sem recursos naturais, tão sem terra, tão sem água, mas com um povo, uma população que não se esquece, jamais, né, de caminhar dentro do calendário bíblico, gente. Dentro do calendário bíblico. Por isso, Israel, também por isso, né? Israel é uma das nações mais poderosas e mais prósperas de todo o planeta Terra. Eles vivem completamente dentro do ciclo de frutificação e do propósito do calendário bíblico. E aí eu quero que você anote aí, pegue um papel, uma caneta e anota o que eu vou dizer para você. Quando nós, lá no Brasil, a gente quer saber, entender o tempo, a gente olha para aquela folhinha, aquele calendário que está na geladeira, que está na parede, que está na mesinha do escritório, né? Enquanto a gente faz isso, o povo de Israel, que quer entender o tempo, ele olha para os céus, de onde vem, né? De onde vem toda a proposta do calendário de Deus. E aí eu tenho uma pergunta para você. E essa pergunta que eu tenho para você, eu quero que você escreva aí qual é a sua escolha. Tá? Quero que você comenta agora, porque ainda que essa aula é gravada, eu vou ver os seus comentários, tá? Então comenta agora, qual é a sua escolha? Você decide ficar olhando para a parede, para o calendário que está lá na sua parede, ou você decide fazer como Israel, olhar para os céus, entendendo os tempos de Deus, né? E aí eu estou aqui justamente para isso, para ativar você no ciclo de frutificação do calendário de Deus na sua vida. E agora? Para onde nós vamos caminhar? O que a gente vai ver aqui agora? Preparado? Então, papel, caneta na mão, porque a gente vai seguir juntos desde Jerusalém. Estou me sentindo tão emocionada, tão alegre, tão feliz, porque estou aqui nessa cidade tão linda, tão maravilhosa, e no Cardo Romano, exatamente na rua em que Jesus, com certeza, andou. Daqui eu decidi fazer esse estudo bíblico para você. Então, vamos lá. Como funciona o calendário bíblico? Vamos entender? Veremos, primeiramente, o quanto que ele traz de riqueza, de alinhamento e proposta para sucesso da nossa vida. Porque, gente, Deus foi sensacional, né? Quando ele criou todas as coisas, o universo, o planeta Terra, e quando, antes dele colocar o homem no Jardim do Éden, ele já tinha criado, tá, as estações, os tempos,
as assembleias, as festas, tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Entende? Então, é muito emocionante você entender a proposta de sucesso para a nossa vida. Por que Deus fez isso tudo? É quase igual, né, os pais, quando eles estão para ter o filho, ele não cria todo um ambiente propício para esse filho, para o sucesso dele. Assim, Deus fez conosco. Talvez você não saiba. Talvez saiba, talvez não saiba, mas logo antes, né, de Deus criar o homem na terra, ele já estabeleceu o calendário. Isso foi uma coisa muito importante para Deus. Então, se é importante para Deus, é importante para mim, né? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 14, abre a sua Bíblia aí agora. Gênesis 1, versículo 14. Abre comigo que eu quero que você leia, tá? Olha o que está dizendo lá. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e entre a noite. E sejam eles por sinais, para estações, para dias e para anos. Deus já tinha criado o homem aí? Não. Tinha não. Lembra quando eu falei que o povo judeu, eles olham para os céus para entenderem o tempo de Deus? Pois é. Porque, veja bem, a palavra sinais que está aí na sua Bíblia, na verdade, é aquilo que nós podemos ver para nos guiarmos. Tá? Um sinal é algo que você pode ver para que você possa ser guiado. Lembra lá quando a Bíblia fala sobre os sinais do tempo do fim? Pois é, são coisas que acontecem para que a gente possa se orientar e entender a posição em que estamos, não é? Então, eles existem para nos orientar sobre os tempos. Sinais existem para nos orientar sobre os tempos. Estações, aí nesse texto bíblico, a palavra é Moadim. Moadim significa, olha bem, anotem, tempo determinado, celebração, festa solene e agendamento. Calendário, gente. Deus criou o Moadim, que você conhece aí no seu texto em português como estações. Está se tratando sim das 4 estações, outono, inverno, primavera e verão, mas mais do que isso, né? Tempo determinado, celebração, festa solene e agendamentos. Ou seja, calendário. Ele faz isso antes dele colocar o homem, antes dele trazer Adão e Eva. Olha que sensacional. Então, veja bem, gente, prepara, repara nisso. Você não pode deixar isso passar desapercebido sobre os seus olhos. Você não pode deixar isso passar diante de você. Olha isso. Antes de Deus criar o homem, ele já tinha criado um calendário específico para ser por sinal na nossa vida, para que a gente possa observar, nos orientar e ainda ter um propósito sensacional, né? De nos alinhar aos céus e nos ajudar a prosperar. Quer mais do que isso? Olha, vou dizer para você, nem eu, que sou a mais boba de nós todos aqui, ia deixar passar isso. Não vou deixar passar de jeito nenhum, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os meses, né? Os meses bíblicos, eles são todos alinhados aos céus. Por isso que Deus, quando está criando o firmamento, né, em Gênesis 1, versículo 14, ele está falando luzeiros nos céus. O que são os luzeiros nos céus? Lua, sol, estrela, tá? É ali que ele coloca os sinais. Por quê? Porque os meses bíblicos, eles estão totalmente alinhados à lua, sol e estrela, aos sinais que Deus colocou nos céus. Olha que sensacional. E por que Deus faz isso? Ele cria algo que o sol, a lua, as estrelas, com um esplendor tão grande que chama a atenção do ser humano desde os primórdios, porque esses sinais ele queria que fossem perceptíveis para nós. Ele não queria que fossem sinais assim que estivessem escondidos, né? Debaixo de um sofá qualquer, debaixo de uma árvore qualquer, mas sinais que fossem perceptíveis, porque ele está chamando a nossa atenção para aquilo ali. Portanto, os meses bíblicos estão associados lua, sol e estrela. Cada mês bíblico, olha bem, hein? Veja bem, vamos entrar junto, caminha junto comigo. Cada mês bíblico
ele está associado a uma tribo de Israel. Ele está associado a um princípio bíblico importantíssimo. Ele está associado a um tempo específico de frutificação. Ele também está associado ao conceito de uma letra hebraica, né? Você sabe que o hebraico conta a história por trás da história, e ele está associado a bênçãos liberadas exclusivamente para aquele mês. Então, por exemplo, eu vou dar para você agora um exemplo de um mês bíblico, tá? O mês de Nissan. O mês de Nissan, ele corresponde para nós, dentro do nosso calendário, partes de março e partes de abril. Nissan também pode ser chamado de Abib, tá? Ou Aviv. Esse mês, ele está relacionado à tribo de Judá. Essa é a tribo conectada a esse mês. E Judá significa louvor. Judá significa louvor. Sabe o que isso significa? Significa que esse mês, o mês de Nissan, ele é dedicado para agradecer. Ele é dedicado para adorar. Judá, na língua hebraica, significa aquele que louva, aquele que agradece. Agora, nós não vemos em nenhum dos meses do calendário que nós seguimos no Brasil, de janeiro a dezembro, um mês exclusivo, específico, para que nós possamos agradecer e a louvar a Deus. Por acaso você já viu? O mês que durante o mês inteiro ele é dedicado exclusivamente para isso? Você já viu isso? Não temos, gente. Mas Israel tem. Por que Israel tem? Porque ele segue, ele olha para os céus, ele olha para aquilo que Deus determinou para ele. Ele tem um mês específico para agradecer. Aí as pessoas ficam se perguntando, mas por que Israel é uma nação tão próspera? Por que Israel tem o povo dá tão certo, tem tanto empreendimento, tem tanta... Por isso, gente, porque ele tira um mês, conforme Deus deu, para agradecer, para louvar. Agora imagina o que acontece na sua vida. Se dentro desse mês você tem essa concepção clara e forte na sua vida, na sua história, na sua família, né? É claro que nós podemos, e você pode dizer para mim, Carla, mas eu posso agradecer a Deus em qualquer época. Pode e deve. Pode e deve mesmo, mas eu estou falando como nação, eu estou falando como um corpo. Aí tem uma perspectiva muito diferente. Eu estou falando como entendimento que você pode trazer para você e para sua família como um entendimento bíblico. Então, muda a chave na nossa vida e na nossa história, né? Qual é o tempo determinado de Nissan, que é esse mês bíblico que eu estou referindo para você? O tempo determinado? Páscoa. Tempo da Páscoa. O tempo de pães ázimos, o tempo de primícias. Então, veja bem, é um mês de louvor, um mês de agradecimento e um mês em que se trata, né, que a história bíblica relacionada é o tempo da Páscoa. Então, já vou falar isso para você, tá? Porque isso é relevante para nós. E aí, esse mês, ele está alinhado aos valores da Páscoa, pães ázimos e primícias. Quais são os valores da Páscoa, gente? Em hebraico é Pessar, né? Quais são os valores de Pessar, Páscoa? Libertação, salvação. Quais são os valores da festa de pães ázimos? Rompimento com o pecado. Quais são os valores de primícias? Entregar os nossos primeiros frutos a Deus. Agora para e pensa, né? Você foi criado em imagem e semelhança de Deus, inteligentíssimo você é. Então pare e pensa, quando você tem um mês, celebra um mês específico que propõe para você, né, adoração, agradecimento, que te coloca direto na rota de salvação, rompimento com o pecado, né, e ainda como consequência produz grandes frutos, o que vai acontecer com a sua vida? Quando esse mês você dedica a tudo isso, o que vai acontecer com a sua vida? É isso que acontece com Israel. Ele tem um mês que o mês inteiro ele está alinhado a essa direção do mês de Nissan. Entende?
Agora, cada mês está aliançado também a uma letra do alfabeto hebraico. E qual é a letra que está aliançada com o mês de Nissan? A letra Rei. A letra hebraica Rei. Rei está aliançado a sopro, fôlego de vida. Agora, imaginem, você já imaginou, se nós tivéssemos um mês, o nosso calendário exclusivo, para você receber fôlego de vida novo? Uma renovação de... agora eu tenho um novo fôlego, agora eu vou começar tudo de novo, eu vou fazer bem. Já pensou isso, gente? Olha que coisa sensacional, né? O calendário bíblico, nós falamos de um mês só, hein? Um mês, só o mês de Nissan. O calendário bíblico ele é extremamente dinâmico, né? Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós precisamos ser renovados. Por isso a gente precisa de um novo fôlego de vida. Esse mês, o mês de Nissan, mês bíblico de Nissan, Aviv, ele aponta para uma renovação na nossa vida. Ele aponta para um novo fôlego de vida dentro de nós. Ele aponta, né, para um novo mover de Deus sobre nós, um novo sopro. Gente, isso não é perfeito demais? Fala a verdade? Muito perfeito, né? Agora, deixa eu apresentar para vocês outras características que o mês de Nissan mostra para nós, tá? Antes de eu colocar essas outras características, eu gostaria muito que agora, nessa hora, você colocasse aí nos comentários o que foi que mais impactou você até agora. Até agora. Eu sei que você está aí com o seu caderninho, anotando tudo que eu estou dizendo, né? Eu sei. Você está anotando tudo que eu estou dizendo. Então coloque aí nos comentários agora o que mais impactou você sobre o mês de Nissan, até o que eu falei até agora. Então vamos lá. Para a gente passar para as últimas características sobre o mês de Nissan. Ele fala de arrependimento. Ele fala de redenção. E ele fala de início de milagres. Agora pensa se você, sua família, os seus negócios, eles estão alinhados com isso. Tantas pessoas, elas erram justamente por não conhecer, por não reconhecer o lugar aonde erraram e continuam o erro um após o outro. Eu sei que muita gente se encaixa aí. Arrependimento é quando a gente tem a capacidade de olhar para onde erramos, consertar, né, mudar aquela rota e seguir avançando para o sucesso. Redenção, início de milagres, é isso que esse mês também fala. Então, mais uma observação. Esse é o mês para a gente vigiar as nossas palavras. O mês de Nissan fala sobre isso. Sabe por quê? Porque as palavras, elas são sementes com a capacidade de expressar sentimentos, né? E trazer aquilo que não existe para a realidade. Então já pensou, né? Se todos nós temos um mês, celebramos um mês em que você, o tempo todo, você está sendo relembrado de vigiar as suas palavras, quantas coisas que você se arrepende hoje porque você fez lá atrás, porque você falou lá atrás, né? Mas não tem jeito de voltar. Então é um mês que te ajuda, né, a vigiar as palavras, a deixar você mais atento, mais esperto, né, naquilo que você fala. Porque as nossas palavras, elas afetam, são sementes que trazem a nossa realidade, a nossa volta. Bom, eu quero ver você recebendo tudo o que você merece desfrutar e estava travado na sua vida até agora. Tanta gente, com tanta coisa travada na vida, mas nem sabia que merece desfrutar tudo isso que a gente tem dedicado para você, que tem ali nas escrituras para você, né? Olha, mas aqui o tempo é curto, é muito curto, né? Eu não consigo entregar tudo, passar tudo de forma profunda, de forma detalhadinha para você. E é por isso que eu criei o curso único no Brasil. É único, gente, não existe outro, que ensina você o calendário bíblico.
e te alinha, principalmente. Não é só ensinar. Ensinar é uma coisa e te alinhar é outra. Então, nosso curso ele te ensina e ele te alinha dentro do ciclo de frutificação proposto a você pelo calendário bíblico, né? Porque eu quero ativar o ciclo de frutificação do calendário bíblico na sua vida. Agora é hora da gente ir mais fundo. O meu desejo é que você se alinhe. O meu desejo é que você beba com vontade, mate a sua sede. Eu imagino que você tem uma sede forte de Deus, uma sede forte de conhecimento, uma sede forte de se alinhar com todo o propósito de Deus para a sua vida. Então eu estou aqui para isso, para te ajudar a beber mesmo dessa fonte inesgotável, né? Então, esse mês tem ainda mais para te entregar. Vamos lá. O mês de Abib Nissan, né? Ele é o mês da Páscoa. E a Páscoa, ela é uma grande festa bíblica. É muito legal, porque dentro do calendário bíblico, né, do calendário de Deus ali na Bíblia, o ano inteiro ele é permeado por festas. E isso é sensacional, porque em cada festa existe bênçãos específicas para nós, além das bênçãos que já são advindas do próprio mês, entende? Então Deus é festeiro, né? Deus é festeiro. Criou o ser humano, botou lá no Jardim do Éden, mas antes falou, vamos criar as festas para vocês celebrarem, comemorarem, estarem comigo, e eu que vou entregar presentes para vocês. Páscoa, né, a Bíblia, então, é um mês de redenção, fala sobre redenção. E ele é um mês também que ativa a real. Preste atenção e anota aí, hein? Quero que você anota. O mês de Abib Nissan, ele ativa a real identidade que você tem. Qual é a real identidade que você tem, você sabe? Hã? Você pertence a um reino. Você não é dessa terra. Você não é desse mundo. Você não é nem brasileiro. Você, na verdade, pertence a um reino chamado Reino dos Céus. E o mês de Abib Nissan nos ajuda a entender muito mais sobre isso. Outra coisa, né? Esse mês, ele é o mês que inicia os milagres. Ele faz parte do primeiro mês do calendário, né, bíblico. É esse mês de Nissan. E o mais legal, então, é que o primeiro mês que começa o calendário bíblico, ele é um mês de milagres. Anota essa, hein? Anota essa, porque essa é forte. Essa é forte. O calendário bíblico, ele já começa ativando a sua vida em milagres. Onde que você encontra isso, gente? Em lugar nenhum, né? Esse também é um mês. Por ser o primeiro mês, ele já começa a definir o seu curso para o seu futuro. Né? E ele já vai falar o seguinte, por ele estar tratando sobre Páscoa, Páscoa fala sobre a saída da escravidão. Lembra que eu venho falando com vocês aqui durante as nossas aulas? Eu venho dizendo que muitas pessoas se sentem andando em círculo sem conseguir avançar. Às vezes a pessoa até já parou de sonhar, teve tanto propósito na vida, teve tanto projeto na vida, mas não conseguiu fazer nada porque andava em círculo e acabou parando de sonhar, parando de criar projetos, parando de criar propósitos? Pois é, né? É porque muitas vezes as pessoas estavam presos a tantas coisas, né? E influências negativas do calendário gregoriano, sem perceber, hein? Isso é sem perceber. E a pessoa não consegue sair daquele ciclo vicioso em que ela estava e até para de sonhar. Então aqui, nesse mês, celebra a saída da escravidão. A escravidão, as pessoas andam em círculo, elas não conseguem sair da sua posição. Não é assim a escravidão? Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Elas não têm vontade, não podem decidir sobre a sua vida, não podem fazer nada. Então esse mês celebra saída da escravidão, né? Esse mês te posiciona para entrar na terra prometida. Aquilo que Deus prometeu para você, né? Esse mês prepara você para receber herança. Então ele te prepara para isso.
Ele permite que o Senhor libere tudo e qualquer obstáculo que esteja impedindo você de entrar no lugar de cumprimento. Agora vamos mais fundo? Tem como ir mais para frente? Tem, claro que tem, né? Vamos embora ver o que o hebraico conta para nós. O hebraico conta sempre a história por trás da história, né? A palavra Nissan, na língua hebraica, ela tem 3 letras, Nun, Yud, Samer. E ela se origina de uma palavra muito interessante. Nissan vem da raiz hebraica Nes, que significa milagre. Gente, que sensacional! Começar o ano, né, do calendário com um mês que significa milagre por si só. E ainda tem mais, não para por aí não, gente. Anota, tá? Corre e anota, porque essa é boa também. Essa é muito boa. Nissan, ele repete 2 vezes na palavra hebraica a letra Nun, tá? Tem em português, dá para ver. Começa com N e termina com N. Esse N, na língua hebraica, é a letra Nun. Portanto, Nissan tem dupla letra Nun. Portanto, os sábios, né, historiadores que estudam bastante a língua hebraica, eles entendem que Nissan pode significar milagre dos milagres. Sensacional, sensacional. Também tem a letra Yud. Essa letra que está inserida dentro dessa palavra Nissan é a letra que significa a mão, a ação. E basicamente, em muitas palavras, a ação de Deus agindo naquele lugar. Lembra? Foi Nissan que teve a ação de Deus sobre a nação de Israel para libertá-los da escravidão do Egito e levá-los para a terra prometida. Nada é por acaso. Tudo está conectado. Depois, mais uma letra de Nissan é a letra Samer. A letra Samer, ela fala de suporte, ela fala de apoio. Olha, gente, Deus é lindo demais. Se Ele está tirando o povo da escravidão, levando milagres para eles, Ele vai falar, olha, não preocupa, você está saindo, eu já estou tirando você com milagres e ainda por cima eu vou te dar suporte, eu vou te dar apoio para tudo que eu tenho planejado para você viver na sua vida. Não é perfeito isso? Olha, eu me arrepio, eu fico arrepiada. Eu mesmo preparei essa aula, eu mesmo aprendi isso há tantos anos e todas as vezes que eu falo sobre isso eu me emociono. Todas as vezes que eu falo isso eu me arrepio de ver quão perfeito é esse ciclo do calendário de Deus, né? E como você já pode ter percebido, o início do ano bíblico hebraico, né? Ele já apresenta uma mudança de vida para todo mundo. No primeiro mês, de cara, assim, ó, vamos começar o mês já com mudanças, já com milagre, já com louvor, já com adoração, já com saída do pecado, né? Já com uma nova identidade. Gente, é coisa demais, né? Já com libertação, já com milagres na nossa vida. Agora, preste atenção no que eu vou dizer para você. O que deixamos de receber, né, em Nissan, porque estamos celebrando uma outra coisa. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Infelizmente, é triste eu falar isso, mas como nós vivemos numa cultura, né, no Brasil que não está atenta para as questões bíblicas e não está atenta para as ativações que Deus já deixou preparado para nós, acaba que nós perdemos muita coisa, né? Isso não está relacionado à salvação, de jeito nenhum. A salvação ela é em Jesus e ponto final. Isso não está relacionado a você ter uma vida melhor, também não, tá? Mas você pode deixar de ganhar. Você pode perder algumas coisas. Entende, gente? Estão me entendendo? Né? Você pode deixar de ganhar. Você pode deixar de perceber coisas. Lembra que o calendário ele é dado como sinal. Quem assistiu a aula 2 entendeu isso. O calendário é dado como sinal. Sinal existe para quê? Né? O sinal existe para proteger, sinal existe para marcar o caminho, sinal existe para você encontrar alguma coisa. Então o calendário é dado como sinal. E aí, se você não percebe os sinais do calendário, você perde muita coisa. É isso que eu quero que você entenda.
Então, por exemplo, o que você deixa de perceber quando você deixa passar o mês de Nissan e não percebe, né? Deixa de receber uma identidade, deixa de entender que tem um reino, perde o propósito. Eu vejo um monte de gente, muitas pessoas caminhando durante a história sem entender o propósito de Deus para elas. Às vezes já estão com 30 anos, com 40 anos, com 70 anos e não entendeu o propósito de Deus para a vida deles ainda, né? Deixamos de perceber que a escravidão te impede terrivelmente de ser ativado para novos ciclos, gente. Muitas pessoas rodam em círculo sem sair do lugar, né? Justamente porque não tem a percepção da escravidão. Então, esse mês ele é um mês de observação, né? É um mês que a gente precisa observar bastante. Deixamos também de receber alguns milagres e bênçãos que são determinadas, apropriadas para essa época, né? Deixamos também de entender o nosso posicionamento dentro de um reino. Deixamos passar, né, de que nós pertencemos a um reino. Então, como pertencentes de um reino, nós temos um lugar específico dentro desse reino. Sensacional. Então, a gente deixa também, se a gente deixa de perceber que existe um lugar para a gente no reino, a gente deixa de perceber que existe uma herança proposta para nós. Olha, cada mês ele ativa a sua vida para um ciclo de frutificação. Então, você perde quando você não está entendendo os meses bíblicos, né? Você, infelizmente, perde, deixa passar o ciclo de frutificação específico para você, existente em cada um dos meses. Ciclo de bênção, de alinhamento aos céus e tudo mais. Entende? Então, eu diria para você, né, mesmo com todo o meu coração, o quanto é importante você entender todo o calendário bíblico e não apenas entender, mas você saber como ser ativado dentro do ciclo de frutificação dele, né? Porque talvez você já ouviu falar sobre o calendário bíblico, talvez alguém já, né, te mandou alguma paginazinha informando alguma coisa, mas, né, você precisa entender todos os princípios de tudo, desde entender os conceitos, valores e princípios e potestade que estão inseridas dentro do calendário gregoriano que vivemos hoje, quanto até mesmo para que você tenha, né, um paralelo bem feito na sua mente, no seu entendimento, para você poder entender também agora todo o calendário de Deus. Então, isso é sensacional, isso é importante muito para você. E aí eu digo para você que no nosso curso, que é inédito no Brasil, que vai te ensinar tudo isso detalhadamente, ele é inédito. Ninguém fez isso no Brasil ainda. Inclusive, estou aqui em Israel para ensinar sobre isso para você. Nesse nosso curso, eu explico detalhadamente, passo a passo, mês a mês, tudo para você ser ativado, né? E você? Você quer viver a sua vida alinhada aos céus? Essa é uma pergunta que eu faço para você aqui agora. Uau, que conteúdo sensacional! Eu gravei em Israel exclusivamente para você, para que você tenha a sensação daquela atmosfera incrível que acontece ali em Israel. Gostou dele? Pois é, gente, eu tenho certeza que você se apaixonou. E para você que está aqui comigo até agora, quero te dizer uma coisa, ó. Eu estou super orgulhosa de você, da sua decisão de acompanhar, né, tintim por tintim, tudo nessa Masterclass, sem perder nada. Eu te enxergo, sabe como? Como um verdadeiro protagonista da sua história, um verdadeiro protagonista da sua vida, que entendeu a importância de viver dentro do tempo de Deus para a sua vida. E são pessoas como você que alcançam as promessas. Sabia disso? Pois é, pessoas como você avançam,
pessoas como você vão mais à frente, pessoas como você conquistam. Sabe por quê? Porque você é perseverante. Eu já vi que você é perseverante, está aqui comigo até agora, ora. Porque você entendeu a grande oportunidade que Deus está entregando para você aqui agora, né? De compreender algo que você talvez nem sabia que existia, né? Esse calendário é incrível, ele é maravilhoso. E de viver ainda um tempo novo na sua própria vida, viver um tempo novo na sua história. E foi pensando justamente nisso que eu tenho um presente aqui disponível para você, né? Daqui a pouco eu revelo, daqui a alguns instantes. Mas eu desejo muito, muito mesmo de verdade, que você seja transformado, totalmente transformado, né? Através desse calendário de Deus, que é algo incrível, e por esse curso, que é um curso incrível, maravilhoso e sensacional. Então eu decidi, né, que todos os inscritos no nosso curso Descobrindo o Calendário de Deus, até sexta-feira, vão ter um descontão de R$100. Olha o presentão que eu falei dele, hein? É esse aqui, ó, descontão de R$100. Mas atenção, esse desconto vai somente até a sexta-feira dessa semana. E ainda tem mais. Acha que termina só esse presente por aí? Não, tem mais presente. Os 100 primeiros inscritos vão receber na sua casa uma carta assinada por mim com uma oração na língua hebraica, para que você possa orar, para que você possa pregar ali no seu guarda-roupa, onde você quiser, né? Colocar essa oração e poder orar ela todos os dias na língua hebraica. Olha que presentão, gente. E eu vou te falar agora sobre o investimento que você vai fazer nesse curso. Então, se prepara, que eu vou explicar sobre o investimento que você vai fazer nesse curso. E logo depois que eu explicar sobre o investimento, então, presta atenção, eu vou liberar o link de compra, já já. Então, vamos lá. O valor de investimento para esse curso nosso, Descobrindo o Calendário de Deus, ele é de R$ 447. Esse é o valor real dele. Mas, como eu estou te dando de presente, R$100 de desconto, né? Até essa sexta-feira dessa semana, você vai poder investir apenas R$ 347. Olha que interessante. São R$100 de desconto, presentão que eu estou entregando para você. E mais, hein? Os 100 primeiros inscritos vão receber em casa, em formato de carta, uma oração na língua hebraica, ativando o mês, né, que está daquela carta assinada por mim. Então, gente, vai ser uma oração linda, maravilhosa, para você ter em casa, para você ensinar para os seus familiares, para os seus filhos, para os seus netos, você pregar em algum lugar da sua casa e está disponível para você, né, orar sempre que você desejar. Mas esse presente é para os 100 primeiros inscritos. E como você pode pagar? Você pode pagar à vista, através de transferência bancária ou Pix, ou você pode pagar também à vista por boleto bancário. E se você decidir parcelar, você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, com os juros do cartão, e está aparecendo aí na tela para você o valor de cada parcela. Olha, é só esse valor aí, gente, cada parcela, hein? Então, você pode pagar de 2, 3, 4, 5, até 12 vezes no cartão de crédito. Então, você tem várias opções de pagamento para você, né, disponíveis aqui. Agora, tem bônus? Tem, gente, tem bônus. Então, aproveita, corre, se inscreva na hora que eu liberar o link, hein? Porque tem bônus, tá? Até agora eu falei dos presentes que eu estou te dando, mas agora eu vou falar dos bônus. Qual é o bônus 1 que você vai ter? Você vai ganhar, todo mundo que se inscrever, tá? Isso é para todo mundo. O bônus do livro digital Estudando a Bíblia com Carla Damasceno. Esse livro digital, né, você lê ele, né, são mais de 250 páginas que você pode baixar, encadernar e ter ali na sua estante, ou você pode ler pelo celular, pelo computador, pelo iPad. E todas as aulas desse livro vêm acompanhadas de 17 lives, então você pode também ver a live correspondente àquele texto, né? Então, sensacional, não tem livro nenhum no Brasil
como esse não. Então, você vai estar ganhando de bônus esse livro. E também você vai estar ganhando o segundo bônus. Qual é o segundo bônus? Toda a jornada, o fim dos tempos, mais o PDF da jornada todinha. Essa jornada, gente, ela só é disponível para os nossos alunos da quarta dimensão da Bíblia, mas vai estar sendo disponível para você aqui também, como bônus desse curso Descobrindo o Calendário de Deus. Então, bora lá, que eu vou liberar o link agora para você. Ó. Já está aparecendo o link. O link de inscrição está no chat que está rolando agora, que vocês estão escrevendo aí, né, nesse chat de conversa. O link está lá. Várias vezes a Carlinha vai colocando o link para você no chat. Mas também o link está aqui, ó, essa tarjeta azul, que fica na descrição do nosso vídeo. Então, para você que está assistindo gravado também, não tem problema. Basta você clicar aqui na descrição do vídeo, vai aparecer o link para você, clica no link e você já vai sair direto na página para você adquirir esse curso maravilhoso Descobrindo o Calendário de Deus, né, para a sua vida. Bora lá, gente? O link está agora, está liberado aí para você no chat, corre para você não perder nenhum dos bônus, não perder o presentão que eu estou te dando, né? E essa é uma grande oportunidade para você, né? Essa é uma grande oportunidade. E além de tudo isso que eu estou fazendo para você, enquanto você está entrando aí no link, fazendo adquirindo o seu curso, eu vou te contar uma coisa aqui. Quando você terminar a sua compra, você entra, né, decide a forma que você quer pagar, tudo direitinho, e aí quando você fazer o final da sua compra, você também pode adquirir o livro digital, né, O Poder do Hebraico em Suas Mãos. São mais de 80 palavras em hebraico, mais uma introdução incrível sobre a língua hebraica, né? Esse livro é maravilhoso. Ele também é um livro digital, e ele está de R$ 197 por R$ 97 só agora. Você só vai conseguir colocar ele no carrinho agora. Depois ele já vai voltar para o valor original. Se você quiser agregar mais esse material de estudos para você, vai ser sensacional. Então, lá na página de pagamentos, né, vai ter um quadradinho com ele, e aí basta você selecionar e você já coloca ele no seu carrinho de compra também, né? Então, olha, estou te dando mais essa opção aí para você agregar mais conhecimento, mais informação dentro dos seus estudos. Lembre-se, gente, é um fato que é verdade. Se você não estiver alinhado com a ordem de Deus para os meses, né, para os meses bíblicos, você vai estar alinhado com a ordem do mundo. Essa é uma verdade, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Enquanto vocês estão aí, né, entrando no link, clicando, fazendo a sua compra do curso, eu quero dizer uma coisa para vocês. Dias atrás, eu fiz uma pergunta lá no meu Instagram, né? E as respostas para essa pergunta que eu fiz, elas chegaram a me assustar. A pergunta que eu fiz foi: onde foi que você se perdeu? Que você não está realizando os seus maiores sonhos até hoje? Eu fiz essa pergunta lá no Instagram. E eu não imaginava que eu teria tantas respostas ali. E principalmente eu não imaginava o tipo de respostas, né, que eu recebi ali. Muitas pessoas me relataram que de verdade se perderam ao longo do tempo, ao longo dos anos, se perderam durante esse último ano que passou, né? Muitas pessoas relataram isso, eu fiquei muito assustada até, né? E aí elas foram relatando também que muitas delas não sabem dizer, não sabem falar onde foi que elas se perderam. Muitas não sabem dizer quando foi que parou de sonhar. Muitas falaram que pararam de sonhar já há muito tempo, mas também não souberam dizer quando, em que ponto da história pararam de sonhar, né? Não sabem também como retomar a direção de volta, sabe? Como recomeçar, como pegar a direção correta de novo, né? Querem viver, querem sonhar, mas estão apenas sobrevivendo. Gente, de verdade, recebi pessoas me falando que estão apenas sobrevivendo, sem alegria, sem sonho, sem propósito, sem projeto, sem entender o propósito de Deus para elas, na vida delas, né? Muitas também responderam
que querem muito ter sonhos, nem têm, mas querem ter sonhos. Outras responderam que querem, que têm alguns sonhos, que desejam realizar, mas também não encontram o caminho para realizar esses sonhos. E muito mais. Gente, olha, essa pergunta foi uma pergunta forte que eu coloquei lá no Instagram, mas essas respostas de verdade me chocaram. De ver quantas pessoas, né, se perderam ao longo do tempo e não estão conseguindo, ou não conseguiram até hoje, realizar os seus maiores sonhos. Ou nem sequer estão sonhando mais. Será que você, que está me assistindo aí agora, se encaixa em algumas, né, em alguma dessas situações que eu relatei aqui agora? Se você se encaixa, deixa eu falar uma coisa para você. Tem como você sonhar de novo. Tem como você voltar para o trilho. Tem como você viver os sonhos de Deus. Tem como você realizar os maiores sonhos da sua vida. Basta você dar o primeiro passo. Falar, vou começar agora. Quando nós estamos alinhados ao tempo de Deus, as coisas começam a acontecer para nós. Pode ter absoluta certeza. Eu te falo por experiência própria, pela minha própria vida. E outra coisa que eu quero relatar para vocês aqui, enquanto está todo mundo aí correndo, indo lá, né, para o link de compras. E ó, o link está rolando aí, tá, gente? O link de compras está aí, rolando para você. Se você tem dúvida do valor, já te falo agora novamente, está aparecendo aí na tela novamente para você o valor. Está aparecendo na tela novamente como você faz, né? Pix, boleto bancário, transferência, cartão de crédito, em quantas vezes no cartão com juros, está tudo aparecendo aí na tela novamente para você, ó, para você não ficar perdido. Se você chegou aqui agora, você está vendo aí todos os valores, tudo certinho, e saiba que está rolando agora no chat o link para você adquirir o seu curso, Descobrindo o Calendário de Deus. E para você que está assistindo gravado, lá na descrição do vídeo tem também o link para você poder adquirir o seu curso. Então, não se preocupe se você está assistindo gravado, vai lá na descrição agora, clica lá e já entra, para você entrar nesse ano novo, assim, né, bombando dentro do calendário de Deus. Bom, enquanto vocês estão indo lá, fazendo, né, adquirindo o seu novo curso, deixa eu te contar uma outra coisa. De janeiro a dezembro, você pode estar sofrendo influências espirituais negativas. Já falei isso. E é importante a gente repetir, né? E a pergunta que eu tenho para você é, o que é que você está se esperando para poder se alinhar com o tempo de Deus? O que você está esperando? Qual é o passo? Você está esperando alguém te dar a mão e te puxar? Você está esperando alguém, né, caminhar junto com você? Você está esperando, não sei, uma janela se abrir sozinha para você, né? O que você está esperando para receber as bênçãos e as promessas ativadas dentro desse calendário? Esse calendário não é uma folhinha que a gente coloca lá na geladeira para você acompanhar cada mês, igual a gente faz, né, com o nosso calendário de janeiro a dezembro. Muitas pessoas, quando eu falo do calendário de Deus, acham que é uma folhinha que você coloca ali. Não é isso. O calendário é a agenda de Deus para a nossa vida. Deus tem uma ordem. Isso é fato. Deus é Deus de ordem, e Ele tem uma ordem. E essa ordem faz com que a gente entre dentro do fluxo de frutificação. Esse é o calendário. Mas o mundo também tem, né, a ordem dele. O mundo também tem uma ordem dele. Ou a gente está numa ordem, ou a gente está numa outra, né? A decisão, ela é nossa. Então, eu peço a você agora, que decida agora o seu 2024. Nós ainda estamos no início desse ano, né? Nas primeiras semanas desse ano, de 2024. Então, você agora pode se decidir sobre ela, viu? A decisão está nas suas mãos. Há 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar a Bíblia, muito interessante, na verdade, eu comecei a estudar a Bíblia muito mais, né, tempo do que 15 anos. Acho que 15 anos eu comecei a ensinar a Bíblia, né? A minha vida estava andando, caminhando no mesmo ritmo, né? Claro, problema financeiro, né? Sempre, né, gente? Né? Família na mesma. Mas a partir do momento que eu decidi virar a chave, foi uma decisão, né?
eu decidi virar a chave, me alinhando dentro do tempo de Deus, aí tudo foi se transformando. Porque o que eu estou ensinando para vocês, dentro do nosso curso, é algo que foi aplicado na minha própria vida, né? Então, é por experiência da gente mesmo. Então, a gente vai estudando, vai buscando, e jamais eu imaginava que eu viveria sonhos que eu sequer nem sonhei. A verdade bem verdadeira é essa. Lá atrás, né, nesses 15, 20 anos atrás, quando eu comecei, talvez eu era como alguns de vocês, né, nem tinha sonhos. E um dos que eu vivi o ano passado foi um sonho que eu nunca sonhei em viver. No ano de 2023, eu tive a oportunidade de conhecer Dubai, né? E lá eu vi coisas, gente, de verdade, que eu nunca imaginei que um dia na minha vida eu pudesse ver. Eu vivenciei experiências que eu jamais, os meus maiores sonhos, né? Dos meus mais grandiosos sonhos, eu jamais podia imaginar que eu ia vivenciar, né, o que eu vivenciei ali naquele país, Dubai. E eu chorei tanto, né? Uma das experiências que aconteceu comigo foi o tanto que eu chorei vendo as águas dançantes, né? Vendo aqueles prédios altos. Eu até superei um grande medo, né? Que era o medo de altura. Eu fui até o 100º, 46º andar de um prédio, né? Que é um dos prédios mais altos do mundo, o prédio Burj Khalifa, né? Então, eu jamais imaginava que eu ia viver experiências como essas, que eu ia viver sonhos que eu nem sequer sonhei, né? Tudo por quê? Tudo porque a gente começa, quando você começa a aprender a alinhar o seu tempo ao tempo de Deus, né? A esse calendário muito incrível e maravilhoso, coisas que a gente não esperava viver, a gente vive. Coisas que a gente nem sequer imaginava que existia, né? Para a gente, passa a existir para a gente. Então, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu não imaginava, né, que eu iria viver nem 5% do que eu vivo hoje. Eu tinha certeza que a minha vida ia mudar, mas eu não tinha ideia, né, de até onde eu ia chegar. Não tinha ideia, não. De verdade, conto para vocês. Relato, assim, do fundo do meu coração. Não tinha ideia, não. Talvez, eu vou dizer para você, talvez você que está aí, ainda indeciso, né? Ai, devo entrar no calendário de Deus? Não devo entrar. Devo entrar nesse calendário bíblico ou não devo entrar? Talvez depois de tudo que você já ouviu nessa Masterclass, depois de tudo que eu já te falei, né, e da minha própria experiência que eu te contei, talvez, né, você esteja com medo. Talvez o medo passa por você, né, de entrar agora nesse curso. Pensando assim, será que eu vou aprender? Será que é para mim? Será que é verdade, né? Será que existe uma ordem de Deus para o tempo, né? Será que eu me encaixo? Será que eu ainda tenho idade boa para poder aprender sobre isso, né? Não sei qual é o medo que passa na sua mente agora. Eu vou dizer o seguinte para você. Vai e vai com medo assim mesmo. Entende? Vai fazer o curso, vai fazer com medo assim mesmo. Quando eu peguei o primeiro voo da minha vida, da minha história, né, há muitos anos atrás, eu nunca tinha saído da minha casa. Eu já tinha mais ou menos uns 15 anos de casamento, hoje eu tenho 36 anos de casamento, né? Eu já tinha mais ou menos uns 15 anos de casamento, dentro desses 15 anos eu nunca tinha saído da minha casa sem meu marido. Eu nunca tinha deixado a minha família para fazer alguma coisa pessoal, né, minha. E eu nunca tinha pego um avião na vida. E, gente, eu estava indo para Israel. E nunca tinha pego um avião na vida. Eu chamei uma amiga para me contar o que era check-in, o que era embarque, o que era desembarque. Ela fez um mapinha para mim. Eu não me esqueço disso jamais. Tem uma gratidão no meu coração enorme por ela. Eu não sabia de nada. Estava com medo? Demais! Eu ia viajar o mundo sozinha, pela primeira vez. E nem uma palavra em inglês eu ainda falava, né? Fui com medo, mas fui. Fui com medo, tremendo, mas fui. Se eu não tivesse ido daquela primeira vez, nada do que aconteceu na minha vida teria acontecido depois. Fui com medo, mas fui. Então é isso que eu digo para você. Se de repente você está receosa, né? Vai com receio esse mesmo. Se de repente você está sem saber se você deve ou não deve, eu te digo, você deve.
vá, entende? Vá mesmo. E se você achar que você precisa de alguém para poder estudar junto com você, aprender junto com você, chama seu marido, chama a esposa, chama amigo, né? Assiste junto. O curso é para todos, né? Chama algum parente, né? E às vezes até essa pessoa que você vai chamar divide o valor do curso com você também e vocês assistem juntos no mesmo lugar. Mas vá, faça alguma coisa, saia do seu lugar, tome uma decisão, saia da zona de conforto. Comece a sonhar e comece a sonhar através desse curso, Descobrindo o Calendário de Deus, é um dos melhores cursos para a gente sonhar, entende? E aí, quando eu estava lá em Dubai, eu me lembro que eu agradeci muito a Deus, mas eu agradeci muito. E eu prometi, né, que eu só ia parar de transformar e amplificar a palavra dele, né, quando ele próprio dissesse não. Quando ele próprio falasse, já deu, né? Então, enquanto o Senhor me permitir, eu quero transformar as vidas, assim como a minha foi transformada. Enquanto Deus me permitir, eu quero usar esse instrumento poderoso chamado cursos online, chamado plataforma online, chamado YouTube, para a gente poder amplificar aquilo que é tão precioso dentro da palavra dele, né? Então, queridos, eu quero encontrar você lá do outro lado. Vá, faça a sua inscrição, adquira esse curso. Se você paga ele em cartão de crédito ou Pix à vista, né, é liberado imediatamente para você já o acesso do curso. Então, você pode começar a assistir hoje ainda, né? Quando você paga em boleto bancário, à vista, vai demorar mais ou menos 48 horas para poder cair lá no banco, né? Cair a atualização do pagamento, e aí você pode assistir também já imediato. Esse curso não tem uma hora para começar, não tem um dia para começar. Finalizou o pagamento, o curso já está lá, todo gravado, disponível para você. Você não precisa, não tem dia, não tem hora, não tem nada. Você assiste quando quiser, na hora que quiser, quantas vezes quiser. Você já pode começar hoje, né? Se você paga com cartão de crédito ou Pix à vista, você já pode começar hoje. A plataforma já destrava na hora as primeiras aulas. Então é agora, o seu tempo é agora. Então eu te espero, né? Vá lá, invista em você, invista em um novo tempo na sua vida, invista em um novo tempo na sua família, porque quando melhora para nós, melhora para os nossos filhos, melhora para os nossos cônjuges, melhora para a nossa família, melhora para todo mundo que está ao nosso redor, melhora para todo mundo. Não é só você que é transformado, mas todas as pessoas que estão à sua volta são transformadas juntos com você. Então é agora, vá lá, se inscreva, né? E eu vou estar lá do outro lado, né? Vou estar lá do outro lado ensinando cada aulinha para você, né? Te ajudando a ter a sua vida alinhada, né? No tempo de Deus na sua vida e sendo transformado, assim como a minha vida foi. Então eu espero você já lá do outro lado com essas aulas. Foi um prazer enorme ter passado esse tempo com você. Agradeço, né, por você ter passado o teu tempo comigo aqui também. E eu lembro que essa aula aqui, essa Masterclass, ela vai ficar disponível somente por 24 horas, né? Lembro também que esse presentão que eu estou te dando de desconto de R$100, ele vai ficar disponível somente até a sexta-feira dessa semana, tá bom? E os bônus estão todos aí para você. Um beijo, shalom, shalom. Te vejo dentro do curso Descobrindo o Calendário de Deus. Deus criou o calendário dele para que nós estivéssemos alinhados ao tempo dele para nós. E principalmente, para que nós possamos receber as bênçãos e os presentes que ele coloca para nós nessa linha de tempo que ele criou. O calendário que nós vivemos sobre ele hoje, chamado calendário gregoriano, ele tem sobre ele uma influência espiritual muito forte, porque cada mês que nós vivemos, eles são dedicados a deuses gregos, que trazem consigo conceitos e valores
que não coadunam e não se alinham aos conceitos do próprio Deus para a nossa vida. E vão poder, através disso, quebrar esses princípios. Além disso, você vai conhecer as mentalidades que regeram a humanidade durante a história. A mentalidade bárbara, a mentalidade grega romana, e vai entender como funciona a mentalidade hebraica, que é a mentalidade na qual o calendário de Deus está inserido. Além disso, vai entender o poder do alinhamento de Deus dentro do calendário dele, vai conhecer todos os meses bíblicos, qual o alinhamento de cada mês para a nossa vida, as bênçãos que esses meses trazem para a nossa vida, o tempo das festas, o que é que cada uma das festas traz para nós de bênção, de presentes. Cada mês bíblico traz uma evolução espiritual para nós. E dentro desse curso, você vai compreender como funciona essa evolução espiritual que acontece e vai poder aplicar na sua vida.